Glória a Deus, amém? Eu quero saudar cada um dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero saudar você que assiste a transmissão desse culto pelo Facebook. Seja bem-vindo nessa quinta-feira, o culto da família. Quinta-feira que o Senhor preparou para as nossas vidas. Para você que está em casa, eu vou te convidar a pegar a palavra do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos que está lá em 2 Pedro, no capítulo 3. E para você que está aqui na igreja, aqui no templo, nós temos o inário, lá na página 418. Nós vamos ler a leitura congregacional que diz assim, página 418. Está lá no livro de 2 Pedro 3, a partir do verso de número 8. Então, esses livrinhos pretos, né? Pode abrir lá na página 418. Abre esse mesmo som, tá voltando, tá? Amém, irmãos? Para você que pode, fique de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se disparão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disparão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém? Para os irmãos que estavam aí nos acompanhando, os irmãos que chegaram há pouco, a gente fez a leitura 418, lá na página 418, que fala sobre o dia do Senhor, está lá em 2 Pedro. E aqui diz assim, que Deus ele é longânimo conosco, e Ele não quer que alguns se percam. Ele quer que todos venham a arrepender-se. Esse é o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí ele diz assim, mas o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor para nós? É a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Ele fala que vem como um ladrão de noite. Ou seja, a gente não vai ser avisado. Nós precisamos estar preparados para esse dia. E a palavra do Senhor diz também que aqueles que estão no Senhor, a gente não vai ser pego de surpresa porque a gente já vive aguardando esse dia. Então que eu e você possamos, ali como ele fala, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é esse tempo cronológico que a gente olha no relógio e marca os minutos. Mas que eu e você possamos, dentro dessa vida humana, esse tempo cronológico que Ele nos colocou, a gente possa permanecer firme, sabendo que Deus, havendo depois de perecer todas essas coisas que vão se passar aqui na terra, Ele vem para nos buscar. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém? Feche seus olhos, Paizinho. Muito obrigada, Deus, por essa quinta-feira. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque o Senhor tem nos sustentado, Paizinho querido. Obrigada, Deus, pelo culto da família, Senhor. Senhor, cada um, Senhor, de nós que viemos até o templo nessa noite, Paizinho querido, cada um dos irmãos que está assistindo essa transmissão, aqueles que ainda vão assistir, Senhor, a transmissão desse culto, Pai, que a Tua graça, o Teu poder, a Tua mão poderosa, Paizinho querido, permaneça sobre as nossas vidas, Deus. Paizinho, coloca por terra, Deus, tudo aquilo que queira nos impedir de ouvir a Tua palavra, de entender a Tua palavra, Pai. Coloca por terra na autoridade do nome de Jesus, Senhor. A Tua palavra, ela é santa. A Tua palavra, ela tem o poder, Senhor Deus querido,
Paizinho, e nós te pedimos que aqueles que, Senhor, já estavam com desejo no coração de vir até a tua casa nessa noite, Pai. A Deus querido, se algo, Pai, quer, Senhor, interromper, Senhor, quer impedir, nós te pedimos enviar anjos agora, guerreando a favor da vida dessa pessoa, Pai. A Deus querido, para que possa chegar, Senhor Deus amado, e possa ouvir a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é vida, a sua palavra também é viva. E a sua palavra, Paizinho, que tem poder de transformar, Senhor, o nosso viver. Paizinho querido, fica conosco nessa noite. Toma conta de cada ato desse culto, Senhor. É o nosso culto racional. Nós estamos aqui nessa noite, Paizinho querido, reafirmando a nossa fé. Nós estamos aqui nessa noite porque cremos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, Pai. E nós estamos aqui para que toda a honra, toda a glória, Paizinho querido, seja dada a Jesus Cristo, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para colocar as nossas famílias diante de Ti, Deus. Porque em muitos momentos, em muitas situações, Paizinho querido, nós necessitamos do Teu mover, do Teu agir, Senhor Deus querido. Então, Pai, nessa noite, abra a nossa mente, Senhor Deus querido. Dá a sabedoria que vem do alto, Paizinho amado. E a Deus, todas as situações, Paizinho querido, tudo aquilo que nós vamos colocar diante de Ti em oração nessa noite, Pai. Que o Senhor possa estar visitando. A palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para guerrear a nosso favor, Senhor. E nós necessitamos, Pai. A Tua palavra diz também, Senhor, que muitas vezes a gente não recebe porque não sabemos pedir, pedimos mal. Então, Senhor, assim como aquele jovem ontem me orientou, Senhor, me lembrou disso. Ele falou assim, você precisa orar específico. Ele estava comentando sobre algo específico. Então, Senhor, faz isso nas nossas vidas. Nos ajuda a estarmos mais atentos, mais conectados quando conversamos contigo, Pai. E que nós possamos ser específicos nas causas que nós queremos colocar diante de Ti. Fica conosco, Pai, toma conta de cada ato desse culto. Ele é para louvor, para honra e para glória do Teu nome. É o que nós oramos, Senhor, e já Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, os irmãos podem se assentar. Antes de convidar a pessoa que vai trazer a palavra aqui nessa noite, que vai trazer a palavra de Deus nas nossas vidas, é o Marcelo. O Marcelo, ele tem caminhado conosco aqui na igreja, tem nos ajudado a levar aos 4 cantos, né? Aqui do Jardim das Américas, do Guabirituba, e aonde essa palavra chega, porque antes nós estávamos limitados aqui no espaço físico. E hoje a gente tem um outro mecanismo, que é o quê? São as redes sociais, a internet. E isso a gente sabe que pode chegar aonde eu e você muitas vezes talvez não vamos com as nossas perninhas, não vamos com o nosso corpo, mas a palavra vai chegar. Ontem eu estava ouvindo um testemunho, ela é uma pastora lá do Nordeste, e ela comentava que ela sempre teve o desejo no coração dela de ser missionária. E ela entendia que missionária chegava a nações, né? Não só a realidade da cidade dela, do bairro dela, mas ela sempre foi muito obediente. Mas ela tinha aquilo que a mãe dela já orava e inflamava aquele chamado no coração dela. E aí ela testemunhando ontem, ela deve ter já uns 40 e poucos anos também, e falando como que Deus está realizando essa promessa sobre a vida dela. Então, ela, depois que ela se formou em Direito, ela colocou diante do Senhor, falou, Senhor, se for da Tua vontade, eu vou exercer essa profissão para a Tua glória, mas o Senhor sabe o que há no meu coração. E naquele momento Deus preparou para ela, logo depois que ela se formou na faculdade, ela foi fazer o seminário, e naquela cidade onde ela foi fazer o seminário, Deus preparou para ela e o esposo, né, iniciarem um trabalho, iniciarem uma igreja, e tempos depois ela voltou para a origem dela, lá não lembro qual é a cidade onde ela reside, não sei se é Natal, Fortaleza, e hoje eles têm um grande ministério, né, tem uma igreja grande, e ela é uma pessoa que ela tem o dom da palavra. Ela é muito articulada, assim, muito usada pelo Espírito Santo de Deus. E aí ela recebeu de presente agora, né, no auge lá entre os 40 e 50 anos dela, uma mulher que ela conheceu quando ela foi pregar nos Estados Unidos, chamou e falou assim, olha pastora, eu queria te falar que eu tenho uma empresa que a gente trabalha com dublagem, a gente faz várias sonorizações para vários filmes, e inclusive, né, para alguns filmes lá da Pixar, da Disney. E ela falou assim, e Deus falou comigo, e eu queria a sua autorização. E aí ela traduz hoje para o inglês, para o espanhol e vai entrar para o italiano.
E aí Deus começou a falar no coração dela que muitos lugares aonde ela tinha o desejo de chegar, hoje a palavra dela vai chegar. Porque ela já pregava, ela tem, né, grandes ministrações. E hoje Deus levantou pessoas que fazem o quê? Colocam um outro idioma para que outras pessoas possam ouvir. Então que a gente não abra mão do nosso sonho. Que a gente não abra mão daquilo que Deus quer fazer através de nós. Às vezes nós limitamos muito o agir de Deus. E às vezes Deus quer nos usar aonde nós estamos. Deus foi muito claro um dia quando Ele me tirou lá de um lugar que eu gostava muito, morava lá já há 7 anos. Deus falou, não, eu vou te levar de volta para Curitiba. E Deus colocou amor no meu coração e Deus tem restaurado o meu relacionamento com a família. Então que a gente possa entender qual é o nosso campo missionário, que a gente possa entender a cada dia qual é o plano e o projeto de Deus para as nossas vidas. Amém? E para você que está assistindo a transmissão do culto, eu quero deixar avisado que a gente vai colocar ali depois as informações sobre a conta bancária, para que você possa, né, exercer sua obediência e devolver o dízimo. Se você quiser fazer uma oferta, você também pode destinar uma oferta. E nós vamos agora orar pelos pedidos de oração. Então, os pedidos que você escreve aí na transmissão da live, os pedidos que nós temos aqui no vaso de oração. E aí depois nós vamos receber a palavra. E eu já vou deixar um recado para todos os irmãos que no domingo a gente também se reúne aqui no templo. E o culto ele inicia às 10 da manhã. Então você também é convidado para estar aqui conosco, adorando a Deus nos domingos pela manhã. Eu gostaria de saber se os irmãos que estão aqui presentes tem alguém que quer colocar seu pedido de oração diante da igreja. A gente vai estar orando pelos dízimos, pelas ofertas e vamos estar colocando os pedidos, né, de cada um de nós diante do Senhor. Alguém quer fazer seu pedido? Pela minha família. Amém. Pela família da Mari. Mais alguém quer colocar o pedido de oração? Amém, pela família do irmão. Amém, pela família do irmão. Amém? Então eu convido você, feche seus olhos. E se porventura você trouxe uma oferta, um dízimo depois da oração, você tem liberdade para vir trazer aqui à frente. Amém? Paizinho querido, colocamos diante de Ti nesse momento, Deus, cada pedido de oração, Deus. O Senhor é um Deus que sonda o nosso coração. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece as palavras que ainda nem saíram da nossa boca, Pai. Ó Deus querido, Tu és um Deus onipresente, onipotente, onisciente, Deus querido. E ó Pai, eu sei que o Senhor já sabe o que passa no pensamento, Deus querido, de cada um de nós. Ó Deus, os meus irmãos aqui, cada um deles que pediu oração pelas famílias, Pai. E nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida de cada um de nós, Paizinho querido, a vida de cada um daqueles que estão assistindo. Nós representamos uma família, representamos pessoas, Paizinho querido, e Senhor, nós e as nossas familiares, Senhor, temos necessidade, Senhor. Ó Deus querido, eu te peço, visita com Teu Espírito Santo, Deus querido. Ó Pai, cada necessidade, Paizinho, se for na área emocional, Senhor, se for na área financeira, Paizinho querido, se for na área de trabalho, Deus, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, vir com o Teu mover, Senhor, Deus querido, que o Senhor possa, Senhor, restaurar, consertar, abrir portas, Paizinho querido, ó Deus, curar, Senhor, da enfermidade, Senhor, Deus amado. E Senhor, eu coloco diante de Ti as famílias pastorais dessa igreja, Senhor, Deus querido, a saúde da pastora Tati, Senhor, a vida, Senhor, da pastora Eli, que é irmã da nossa pastora. Ó Deus querido, entra, Senhor, com o Teu mover, com o Teu agir. Senhor, revela, Senhor, através da medicina. Se for, Senhor, do Teu agrado, se for da Tua vontade, faz, Senhor, no sobrenatural. Cura, Senhor, Deus querido, através do Teu milagre. E, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser gratos, que nós possamos nos lembrar de todas as bênçãos, de tudo aquilo que o Senhor tem feito e trazer testemunho, Senhor, para edificar a igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos os dízimos, as ofertas, Senhor Deus querido, também diante de Ti. A Deus, assim como fala lá em 2 Coríntios, que se vamos fazer que o nosso coração seja alegre em fazer, Pai. A Deus querido, que o Senhor possa abençoar poderosamente, Senhor Deus querido, a obediência de cada um dos Seus filhos, Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti os dízimos, as ofertas, a administração dessa igreja. E também, Senhor, já Te agradecemos por cada pedido de oração. Senhor, pela vida de cada família que aqui nós colocamos diante de Ti nessa noite. Te agradecendo pelas Tuas bênçãos. É o que nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Eu vou convidar o Marcelo a vir aqui, ele que vai trazer hoje a palavra de Deus às nossas vidas. Boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vindo aqui ao nosso culto. Hoje vamos ver um assunto que eu dei o título de Pensar no que pensa. O que você tem pensado ultimamente? Você tem pensado em coisas que te ajudam? Ou você tem pensado em coisas que te deixam para baixo? Você tem pensado em coisas que te atrapalham? Você pode pensar em coisas que te deixam feliz. Ou você pode pensar em coisas que te deixam chateado. Se pararmos um momento para pensar o que nós estamos pensando, rapidamente você vai achar uma coerência com aquilo que você está vivendo. Você pode pensar no que pensa, você pode refletir no conteúdo dos seus pensamentos. Mais ainda, você pode escolher qual pensamento pensar. Agora, se nós descobrirmos que os nossos pensamentos não são corretos, você não precisa persistir neles. Não somos obrigados a pensar tudo aquilo que machuca, o que nos deixa para baixo. Pensamentos de inveja, pensamentos de remorso, pensamentos de vingança, de derrota, de ressentimento, pensamentos de medo. O medo sempre é causado pela ignorância. Quando você mais conhece a palavra de Deus, você menos medo vai ter na sua vida. Nós precisamos saber como viver esta vida, porque é a única que temos. Nunca teremos o tipo de vida que Deus quer que tenhamos se não soubermos administrar o que nós devemos fazer com nossas mentes. Vamos a Provérbios, por favor. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Está depois do livro de Salmos, né? Muito bem. O que fala aqui? Filho meu, fala Deus. Deus fala para nós. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se de teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Está vendo? Os pensamentos de Deus, a palavra de Deus são vida e são saúde. Quantas pessoas que estudaram medicina, a ciência da medicina, conseguem achar isso, sentido nisto? Isso foi escrito muito milhares de anos antes que existisse a medicina. Mas aquilo que nós pensamos reflete na nossa saúde. E aqui fala, quem nos acha, porque são vida para quem os acha e saúde para seu corpo. 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, certo? Essa palavra coração não se refere ao coração físico, a bomba cardíaca, né? Não estamos lendo um conselho de um cardiologista aqui. O que estamos lendo é nossas vidas são o resultado do que carregamos no íntimo e no profundo das nossas mentes, que a palavra de Deus chama coração. Ou seja, é aquela parte mais profunda, onde jazem aqueles pensamentos que definem você. Alguns pontos que não podemos perder de vista aqui. Guardar o coração é a nossa obrigação. Se a palavra de Deus fala, guarda o teu coração, isso quer dizer que ninguém vai guardar por você. Nem Deus mesmo vai fazer isso.
Seria possessão, né? O coração melhor guardado é aquele que foi guardado com as palavras de Deus. Amém. Então nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, porque os pensamentos geram atitudes. Se você não gosta das suas atitudes, então por que não conversa com Deus e começa a trabalhar no seu coração? A sua atitude determina quão longe você vai chegar na vida, naquela área que você trabalha, que você está trabalhando com você na sua vida. Enquanto vivermos, o diabo sempre vai tentar, por todos os meios, de injetar pensamentos errados na sua mente. Ele faz isso através do mundo e através da nossa própria carne. Quando a palavra de Deus fala carne, se refere àquela natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, certo? Você terá que decidir jogar fora os pensamentos errados e ficar com os pensamentos bons. Agora, você tem que saber o que é errado e o que é bom, né? Certo? Hoje em dia, o mundo fala que é tudo relativo, que tudo depende do seu ponto de vista. Se ele te faz sentir bem, então é bom. Se te faz sentir mal, então é ruim. A Bíblia fala que existe o certo e existe o errado. Nós temos acumulado e guardado tantas ideias que circulam soltas nesse mundo e assim temos desenvolvido maus hábitos. Mas quando paramos para olhar no que estamos pensando, parece que tudo que estamos fazendo é errado. E a palavra é a palavra e nada mais do que a palavra de Deus, o que vai sarar o nosso coração e a nossa vida. Agora, não se pode pensar naquilo que você nunca ouviu, certo? Aquilo que você nunca imaginou que existe. Então é preciso diligência no aprendizado e na oração, no aprendizado da palavra de Deus e na oração com Deus. Porque é assim que, desta forma, os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas vidas irão sarar. Pouquinho a pouquinho, dia após dia, tudo vai ficar melhor. O diabo nunca vai parar de te atacar, mas estaremos melhor para manter a porta fechada aos pensamentos errados. Porque diz, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Vamos ver o testemunho de um profeta Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Fala assim: foram achadas as tuas palavras e logo as comi. Fala, como é que pode comer? Como é que pode comer a palavra, né? Não come a palavra fisicamente. Ele está usando uma figura que, assim como nós precisamos de comida para sustentar a nossa vida biológica, nós precisamos da palavra de Deus para sustentar a nossa vida, de pensamentos, nossa vida. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, fala Jeremias. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. É a palavra de Deus que vai produzir aquela genuína alegria de viver nossas vidas. Se lembra de João, capítulo 10, versículo 10, João 10, 10? Para que veio o Senhor Jesus Cristo? O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, disse Jesus Cristo, eu vim para que tenha vida. Amém. E, além disso, e a tenha em abundância, fala. Certo? Agora, quando você para olhar o mundo cristão, eu tenho dificuldade de ver alguns que têm problemas de manifestar vida, nem falar vida na abundância, né? É porque nós precisamos trabalhar com nós mesmos. Como nós vimos anteriormente, o novo nascimento, quando você se converte, é uma realidade espiritual, é um milagre espiritual. Mas as nossas mentes precisam trabalhar, porque elas ainda estão aqui.
no nosso mundo. Jesus Cristo conseguiu esta nova vida para nós com seu sangue. Ele teve que morrer e ressuscitar para conseguir isso. Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. O livro de Romanos é simplesmente uma coisa maravilhosa. Eu amo Romanos, Efésios. Fala assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Ah, como que eu estou sepultado? Eu estou vivo. Como que pode? Para Deus, Deus carregou na pessoa de Jesus Cristo todo o pecado. E em nós, Ele atribuiu todas as suas conquistas para nós. Foi isso que aconteceu espiritualmente. Então Deus hoje nos enxerga sepultados com Ele, mortos com Ele pelo batismo, ressuscitados com Ele. Isso se chama identificação. Continua. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em vida nova. Está vendo? Nós somos os que decidimos andar em que tipo de vida. Então, para fazer conexão com os recursos de Deus, você precisa viver uma vida nova. Depois que você se torna um filho de Deus, quando confessa e crê ao Senhor Jesus Cristo, nós não podemos conservar a nossa velha miséria e bagunça mental. Não podemos. Não podemos andar por ali com nossa bagunça e miséria mental só falando que sou cristão, né? Eu sou cristão bagunçado. Não pode. É por isso que fala, para que andemos em novidade de vida. Até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre haverá lutas e tribulações. Ninguém está imune a isso. Mas você não está sozinho a partir de que você aceitou Jesus Cristo em sua vida. Filipenses 3, por favor. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Vejamos como o apóstolo Paulo lidava com essas coisas. Fala assim, Filipenses 3, versículo 8. Sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Aqui a Bíblia foi politicamente correta, mas essa palavra é lixo. Considero como lixo para ganhar a Cristo. E se você vê tudo que Paulo considerava como refúgio para ganhar a Cristo, são coisas muito louváveis do ponto de vista do mundo e dos 5 sentidos. Ele é hebreu de hebreus, enquanto a lei fariseu irrepreensível, ele tinha tudo o que se podia ter em termos de conhecimento acadêmico. Agora, o que quer dizer isso? Então quer dizer que eu me formei em medicina, depois de 20 anos estudando, e agora isso é lixo? Não, não é isso. Não é isso. Só que comparado com o conhecimento de Cristo, você não tem palavras para explicar. Você tem que abaixar um ou subir o outro, né? Não tem como, não tem, o idioma não tem. Então ele usa essa figura, considera como lixo. Certo? Em comparação, e se você parar para pensar, tudo que você acumular nesta vida serve só para esta vida. Conhecimento, dinheiro, você não vai levar isso para nenhum lugar depois. Agora, o que você fizer com a palavra de Deus, tem promessas, tem recompensas eternas, fala, né? Muito bem. Paulo já tinha Cristo no seu interior. Então, por que ele fala, considera, para ganhar a Cristo? O que ele está falando aqui? Ele queria ganhar Cristo na sua vida prática. Versículo 9. Isso está escrito a continuação aqui, no próximo versículo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, sino a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Lembra, nós vimos essa palavra,
conformando-me. Não quer dizer que vou me conformar com qualquer coisa. Não. Conformando-me quer dizer assumir a forma, a moldar-se na vida de Jesus Cristo. Ele considerava como lixo todas as suas vitórias mundanas. Ele queria encontrar-se andando como Jesus andou. Mas não com a própria justiça, sino com a justiça que foi conquistada pela fé de Jesus na cruz e na ressurreição. Assumindo a forma da vida que Jesus viveu, mesmo que se isso implique os mesmos sofrimentos e a morte dele. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Está escrito na Bíblia para exemplo. E como tudo que você lê na Bíblia, você tem uma decisão. Ou você acha que é mentira, ou você acha que é verdade. É você que decide. Temos que saber viver acima das nossas bagunças e misérias mentais. Isto não significa que nunca vamos ter problemas. Significa que agora nós não estamos sozinhos. Nunca mais teremos que resolver nossos problemas sozinhos, porque Deus prometeu que nunca mais te deixará nem te abandonará. Quando vem aqueles pensamentos, você pode fazer como fez Jesus Cristo. Escrito está. Vamos ver, por exemplo, Isaías 43, 1. Isaías 43, 1 fala assim, o profeta Isaías fala assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Imagine se Deus falava esse tipo de coisas, esse tipo de encorajamento, esse tipo de verdades para um povo que era seu povo escolhido, ainda não tinha nascido o Messias. Imagina o que ele fala para nós, que somos seus filhos, que nós somos identificados com Cristo hoje. Esse é o tipo de pensamento que você precisa carregar na sua vida para afrontar o cotidiano, para afrontar esse mundo terrível e tenebroso que nós vivemos. E Jesus também disse algo como isto. Por exemplo, em Mateus 28, 20, tem muitas passagens que eu poderia citar, vai ficar muito longo, né? Mas, por exemplo, Mateus 28, versículo 20, fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está vendo? Que ele está falando para o que ia ser sua igreja. Porque a partir dos 12 discípulos que viraram apóstolos é que começou o que nós chamamos hoje de cristianismo, não é mesmo? E diz que Jesus Cristo, que você vai estar, ele ia estar todos os dias até o fim dos tempos. Então você não está sozinho, está vendo? Eu não inventei isso, está escrito. Nossas mentes são muito importantes. O modo como olhamos para os nossos problemas determinará o resultado. Se as nossas mentes têm tendência para o fatalismo, a derrota, a inveja, a solidão, o medo, se a gente tem tendência para isso, você tem que responder: escrito está. Isso manterá nossas mentes fora do alcance do inimigo e o inimigo vai fugir, como fez com Jesus Cristo. Colocar em operação aquele que Deus colocou em você para o corpo de Cristo fará com que você fique ocupado com as coisas de Deus, certo? Nunca fique sem fazer nada. É muito importante que você tenha o tempo para descansar, lógico, mas não exagere, não se permita ficar entediado, porque os pensamentos vão vir. Não fique pensando no que há de errado no mundo. Fique pensando o que Deus diz na sua palavra.
a melhor forma de manter-nos ocupados é ajudar os outros. Agora vamos ver um versículo, uma passagem que fala de tudo isto que estamos falando, sobre cuidar dos nossos pensamentos e pensar, refletir no que nós estamos pensando. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O apóstolo Paulo fala para os irmãos de Coríntios, fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando sofismas. Esse versículo começa: as armas da nossa milícia. Mas o que é isso? Como pode? Armas? Ele está usando termos específicos de guerra, termos de guerra. Ele não diz, por exemplo, peguem o seu cajado e seu cordão e afugentem o predador das ovelhas. Poderia ter dito isso. Ele não diz, por exemplo, peguem a forquilha para aventar o trigo, lá na era, para separar a joia do trigo, né? Não, ele não fala isso. Ele diz, peguem as armas da nossa milícia. As armas é para uma guerra, e as armas são coisa de vida ou morte. Você pega e usa as armas, ou então você é derrotado. É isso. Além disso, fala que as armas não são carnais. Ou seja, você não pode ver, não pode sentir, não pode gostar. Você não vê com os olhos físicos. E sim, poderosas em Deus. Se você quer saber mais sobre essas armas, estão todas detalhadas em Efésios capítulo 6. Nós não vamos ver isso agora. Estão todos os apetrechos espirituais. O capacete da justiça, a couraça da salvação, a espada do Espírito, fala tudo. Para você permanecer firmes. Não diz para derrotar o diabo. O diabo você não vai derrotar, nem Jesus fez isso. É Deus que vai aniquilar o diabo no final. Certo? Mas você vai permanecer aos ataques e às ciladas do inimigo. Elas são necessárias porque é uma contenda, uma batalha espiritual. E o campo de batalha, o campo onde acontece essa batalha, é nas nossas mentes. O contexto, se você ver, esclarece. Vamos ler o versículo 5. Do que se tratam estas fortalezas que devemos destruir? São os sofismas, ou seja, tudo aquilo que parece verdadeiro, mas é falso. Mas tão bonito, mas não é. Mas não é, não é? Se o fruto do conhecimento do bem ou do mal tivesse sido uma coisa feia, Eva nunca teria pegado. Jesus Cristo conseguiu discernir entre a pedra que virar pão ou alabar ou glorificar o diabo, né? Ele conseguiu discernir porque ele tinha o conhecimento da palavra de Deus na sua vida. Vamos continuar aqui, versículo 5. Então, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Está vendo que está falando de coisas que passam pela mente? Esse é o campo de batalha. A esperança perdida faz o coração afundar. Eu não me refiro àquela esperança que fala a palavra de Deus, e graças a Deus por isso, que está escrito aqui, que vai começar a acontecer lá no futuro, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Né? Que pode ser hoje, pode ser amanhã, não sabemos. Ninguém sabe quando vai voltar. Estou me referindo à perda da esperança por desilusão. As pessoas são derrotadas tantas vezes que eles perdem a esperança. Aqueles pensamentos de tristeza, de frustração, de desapontamento, de decepção, tudo aquilo que nos paralisa na nossa jornada. O inimigo tentará sempre de paralisar-nos através destes pensamentos. Quando a pessoa perde a esperança,
todas as coisas começam a afundar. Você pode conhecer facilmente uma pessoa que perdeu as esperanças, porque a pessoa fica toda para baixo, né? As coisas ficam para baixo, o rosto fica caído, os braços, a conversa é uma total depressão, as suas atitudes são todas derrotadas. É porque nós precisamos pensar nas coisas do alto, como fala Colossenses capítulo 3:1. Colossenses 3:1, por favor, fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, está vendo? Para Deus nós já estamos lá. Para Deus, passado, presente e futuro é o mesmo plano. O tempo verbal para Deus não faz muito sentido, porque Ele conhece tudo e acontece tudo que vai acontecer para nós. Para Ele, nós já estamos ressuscitados juntamente com Cristo. Foi Cristo que conseguiu isso. Então fala, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Tudo o que tem a ver com Deus está lá no alto. E esse é o tipo de pensamento que precisamos ter. Tudo que tem a ver com o inimigo está para baixo. Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas que pensamos e as coisas que falamos nos momentos das nossas tribulações. Há atitudes que nós temos quando estamos no deserto da nossa vida. Ninguém pode evitar passar pelo deserto, porque este mundo está caído. Mas a nossa atitude determina quanto tempo você vai permanecer no deserto. O povo de Deus saiu de Egito e foi até Canaã, terra prometida. Se você vai no Google Maps e coloca andar a pé desde a cidade lá até Jerusalém, por exemplo, você vai 17 dias andando. Eles tiveram 40 anos para fazer o trajeto de algumas semanas, porque eles reclamavam. Mas o maná, todo dia maná, mas a água da pedra, reclamavam as bênçãos de Deus. Eles tinham que passar pelo deserto para chegar na promessa. A promessa está depois do deserto, certo? A atitude que você tenha na sua vida vai determinar quanto tempo você vai passar. Quando você mantém a sua mente pensando nas coisas certas, o diabo não poderá enchê-la com as coisas erradas. É por isso que precisamos estar envolvidos e ocupados com alguma coisa que seja útil para Deus, que seja útil para os demais e que seja útil para você mesmo. As obras para Deus são todos pensamentos que passam pela nossa mente. E quem tem o controle da nossa mente? Nós. Se alguém controla a sua mente, isso se chama possessão. E Deus não faz isso. Somos nós que decidimos o que pensar e o que não pensar. Somos nós quem derruba todo tipo de fortaleza, de argumentos, teorias, questionamentos que se levantam contra o verdadeiro conhecimento da maravilhosa palavra de Deus. Por onde passam todas essas coisas? Pela nossa mente. Somos nós os que levamos cativo todo pensamento, obediência cativo, sabe? Cativo, pega o boi pelo chifre e vai. É isso que está falando a palavra. Nunca devemos abaixar a palavra ao nível da nossa miséria mental. Nós temos que levar a nossa vida ao nível da palavra de Deus, aos argumentos. Você pode ter Cristo em você, espiritualmente. Graças a Deus, Ele fez um milagre dentro de você. Não porque você seja bom o suficiente,
porque Cristo fez para você, certo? Nós temos que chegar um dia a entender isso. Você pode ter Cristo em você, porque naquele glorioso momento você aceitou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Mas enquanto viver, você pode dar cabimento na sua mente aos pensamentos do mundo ou aos pensamentos da palavra de Deus. Para sermos bem claros, quanto mais você saiba deste livro, mais você será um cristiano vitorioso. Amém. Terá que ler, estudar e praticar sabiamente o que aprendeu. Se você fracassou no intento, tenta de novo. Deus não fica olhando quantas vezes você vai cair. Ele fica olhando quantas você vai levantar, certo? É o que todo pai faz com seus filhos. Não consiste somente em aprender versículos na superfície do intelecto ou saber palavras gregas, hebraicas. Não. A única coisa que vai fazer quando você anda naquilo que você aprendeu. Uma vez que você tem a certeza da palavra de Deus naquela área da sua vida, dos relacionamentos, do negócio, do que for que você esteja trabalhando, uma vez que você tem a palavra de Deus que aprendeu, então nós temos que colocar nossas próprias filosofias de vida de lado e dar lugar em nossas mentes ao que Deus nos ensinou. Então, quando o pensamento errado passar pela sua cabeça, saberá você que isso é uma mentira. E você pode responder para si mesmo, escrito está. Certo? Saberá que o diabo está tentando encontrar uma entrada na nossa vida e na sua vida. Esse é o momento de tomar a sua decisão. É assim que se faz. E se você não tem palavra de Deus para saber que um pensamento está errado, então coloca o contrário. Fala em voz alta. Fala para você mesmo, fala no espelho. O que você está pensando? Fala, porque o som ele faz com que teu pensamento mude, certo? Vamos a Salmos, por favor. Temos que conhecer muito a palavra de Deus. Temos que abraçá-la em nossas vidas, porque é a vida para nossas vidas. Salmo 103, versículo 11. Aqueles pensamentos de autocondenação, de autoflagelo, sabe? Que é o fim da vida para você, Marcelo, você já cansou de repetir isso, é o fim da linha, chega, basta. Você não vai conseguir mesmo. Porque você errou muitas vezes, você pecou. Certo? Podem parecer pensamentos muito religiosos, né? Mas o que diz a palavra de Deus é aqui, ó. Salmo 103, versículo 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a misericórdia para os que o temem, os que respeitam. Isso não se refere a ter medo, né? Para os que têm um respeito reverencial por Deus. Versículo 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões e pecados. Isso que faz Deus. Interessante, porque ele não fala quanto está longe o sul do norte, o sul do norte, né? Porque você pode plantar uma bandeira no Polo Norte e outra bandeira no Polo Sul e tomar medida. Tem gente que deve ter feito isso, quanto que mede a Terra, qual o diâmetro da Terra, né? Aqui não fala isso. Fala Oriente do Ocidente. Sabia que você nunca pode chegar nesses lugares? Você vai, por exemplo, eu vou para o Oriente, vou para uma cidade oriental. Você chega em Moscou. Aí cheguei no Oriente, certo? Mas o russo vai falar, não, mas aqui não é Oriente. O Oriente fica lá, na América. Nunca são pontos cardinais que não se unem na Terra. Ele usou essa figura, nosso querido Deus aqui. Ele afastou nossas transgressões. Jeremias, por exemplo, 29, 11. O que pensa Deus de nós? Fala assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em Filipenses, por exemplo, são todos os versículos que nós precisamos aprender e lembrar as nossas limitadas mentes para viver uma vida que tenha sentido. Filipenses 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. O apóstolo Paulo está falando isso. Ele não conseguiu, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Muito bem, o que você faz, Paulo? Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo era um vencedor. Ele esquecia, porque isso que faz Deus. E avança. Paulo saiu de ser perseguidor da igreja para ser um dos maiores apóstolos da igreja do primeiro século. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, gente, embora nós tenhamos cometido erros, fique sabendo que você ainda tem um futuro. Mas se não soubermos disso, então você estará à mercê das intempéries, das inclemências deste mundo, que tentará por todos os meios deixar você para baixo. Satanás tem tido muito êxito mentindo para as pessoas através de pensamentos gerados pelo mundo que ele controla. Ele não mente diretamente, ele atua sutilmente, distorce uma verdade para transformá-la em mentira, até que seja uma coisa digerível para nós. Mas quando você percebe, está no meio do esgoto. Os pensamentos, quando cridos, eles geram atitudes. Você vai para onde os seus pensamentos o levar, e você nunca irá além daquilo que você acredita. Se você tem pensamentos negativos, então a sua vida será uma ruína. Se os seus pensamentos forem sem esperança, então é isso que você vai ter. Amém. Se os seus pensamentos forem de pobreza, então você nunca terá nada. Você precisa saber que a vitória não depende das gerações passadas. Eu sou pobre porque meu pai foi pobre, meu avô foi pobre, meu tataravô foi pobre, todo mundo pobre, então você é pobre. Não é o que diz a Bíblia. A tua vitória como cristão não depende do que os teus pais fizeram. Tiago 4, 7. Você não pode resistir ao diabo sozinho, sem usar nenhuma das armas de Efésios 6. É verdade que você deve reprimir o diabo, né? O nosso pastor vai reprimir o Satanás. Mas você não pode ler a metade do versículo só. Veja Tiago 4, 7. Tiago 4, versículo 7. Fala assim. Primeiro que fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Como é que você sujeita a Deus? Você não vai segurar a mão de Deus? Você não vai sentar no colo de Deus e abraçar o pescoço e falar, como eu te amo, Deus? Não é possível, porque Deus é Espírito. Você faz isso através da palavra de Deus, de meditar nos pensamentos espirituais de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está vendo? É isso que fez Jesus Cristo. Jesus Cristo lidava muito bem com a palavra, com a batalha espiritual. Agora, aqui, para não ler todos os evangelhos, vamos ler só um versículo, em Atos 10, 38. Como é que Jesus Cristo mantinha a sua vida em ocupação. Fala assim, Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos
do diabo. Porque Deus era com ele. Isso é batalha espiritual. Isso que ele fazia. Você pode acordar pela manhã e pensar: com quem vou brigar hoje? O que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou lidar com aquele cliente? Você pode começar já com todo o estresse da vida pela manhã. Ou você pode pensar: hoje eu quero ser uma bênção para alguém. Me ajude, Deus. É você que decide. Ok? Por mais detonada que esteja a sua vida, você ainda pode decidir o que pensar. Deus te abençoe. Pai, te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela tua maravilhosa palavra, por tanta sabedoria e tanto conhecimento que o Senhor deixou. Eu te agradeço, Pai, para que possamos aplicar, para que possamos dispor nossas vidas para te conhecer e viver as nossas vidas como o Senhor quer que nós vivamos. Te agradeço pela vida de cada um dos que estamos aqui, dos que escutam este culto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem.